Sou o professor Augusto Moura, professor de informática. Vamos falar sobre backup, cópia de segurança. Bom, o backup ele é realizado através de um assistente do Windows. Você vai para o sistema Windows, para o painel de controle. No Windows 7, você vai para painel de controle. Dentro do painel de controle, você tem o item segurança e sistema, fazer backup do computador. Então você clica nesse item. Vai abrir essa tela que representa o assistente de backup. Ele controla e configura o backup. O backup começa através da configuração do backup. Clique em configurar backup. E aí o assistente vai identificar uma mídia para você fazer o backup. Veja que está escrito aqui recomendável no G Transporte, que é um HD removível. Você deve fazer o backup em mídia removível. No HD removível, pode ser num pendrive, pode ser num CD, DVD, uma mídia que você possa guardar em um local distante do sistema. Porque não pode ficar próximo dos computadores o backup? Porque caso ocorra incêndio, por exemplo, você vai perder toda a parte de equipamentos e vai perder também a cópia de segurança. Então, o que se recomenda é que o backup deva ser feito em um local e guardado em outro. Pode-se também fazer o upload para a nuvem computacional. Quando falarmos de nuvem computacional, vamos ver essa ideia. Você pode fazer o backup diretamente para a nuvem computacional. Logo aí já dispensa a questão da mídia. Bom, continuando com o backup, vamos escolher aqui o local. Então escolhe a mídia, avança. Uma vez que você escolheu, tem aqui a próxima opção. Deixar o Windows escolher os arquivos ou você escolhe os arquivos? Eu posso escolher os arquivos. Avançar. Bom, vou marcar aqui o que é que eu quero fazer o backup. Por exemplo, backup dos documentos apenas. Então clica em avançar. A última etapa aqui já está pronta, salvar configurações e executar o backup. Mas você pode mudar o agendamento do backup. Você pode fazer esse backup mensalmente, você pode fazer esse backup diariamente, você pode fazer esse backup em um determinado dia da semana, você pode escolher o horário em que vai fazer o backup. Então é possível fazer um agendamento do backup, que é recomendado. O backup deve ser feito periodicamente. É claro que existem tipos de backup, existem modelos de backup, a gente vai tratar disso nessa aula. Então, nosso assunto é a parte de backup. Mostrei a vocês aqui no Windows 7 a realização do backup, o procedimento. Os outros sistemas funcionam de uma maneira muito parecida. Se você estiver no Windows 10, aí você vai do mesmo jeito para configurações, a parte de backup. No botão de configurações você tem a opção de backup, abre o assistente e vai cumprir essas etapas da mesma forma. Caso queira aprender a fazer o backup, você pode também, recomendo, assistir vídeos no YouTube. Eu coloquei aí o backup Windows 7. Tem uma série de profissionais aqui que gravam como executar um backup no Windows 7. Você pode fazer também a pesquisa para o Windows 8. Ah, se eu uso o sistema Windows 8, então tá lá. Como fazer backup no Windows 8. Você vai achar do mesmo jeito. Eu uso o Windows 10, então eu quero backup no Windows 10. Você pode assistir um videozinho descrevendo aí passo a passo como fazer backup e restaurar backup no Windows 10. Então tem muitos aqui profissionais da área técnica que mostram como executar esses backups. Bom, vamos continuar aqui nosso assunto. Primeiro detalhe, vamos relembrar o que foi visto nessa aula. Desde o início, para fazer o backup, você vai para o painel de controle. Está aqui, ó, painel de controle. O caminho é o painel de controle. Dentro do painel de controle temos o item Sistema e Segurança, aí tem Backup e Restauração. Abre o assistente de backup. Esse assistente de backup pode criar uma imagem de todo o sistema, é cópia de tudo que tem no seu computador. E ainda tem aqui também, ele permite criar um disco de reparação do sistema. Caso ocorra falha grave do Windows, você com esse disco de reparação do sistema pode corrigi-la. Então você tem essas opções aí do backup. Pode criar uma imagem de todo o sistema e pode criar um disco de recuperação. Bom, para iniciar o backup, já sabe, vá para configurar o backup. O primeiro passo é esse, configurar o backup. Abre essa tela aqui que vai demorar alguns segundos. E aí vai escolher a unidade, vai apresentar para você a unidade de disco. Essas telas acabei de mostrar aí, executando. Aqui temos a unidade E,
a unidade G, que é a de transporte, ao DVD. Veja que não aparece aqui unidade C. Não é recomendado fazer backup na própria unidade C onde está o sistema. Não se guarda o backup dentro do próprio computador. O backup deve ser feito em mídia removível. Recomendável ou um DVD ou um HD removível, de preferência. Uma vez que você escolheu a unidade, esse processo é chamado de configuração do backup. Próximo passo, escolher os arquivos. O próprio Windows pode escolher o que copiar. Você pode copiar tudo também, ou você escolhe. Ou o usuário escolhe, ou o próprio sistema escolhe do que fazer backup. Quais são os arquivos que serão feitos backup. Próximo passo, se você optar por escolher, então você vai marcar aqui ó, o que é que quer que seja copiado. E uma vez que finalizou essa etapa, já escolheu, vai para a última etapa, que é salvar as configurações e executar o backup. Caso não queira executar agora, você pode fazer o agendamento do backup. Tem ali a opção para criar um agendamento do backup. Bom, todos conseguiram acompanhar essas ideias? Ótimo, né? Então podemos ver aí os tipos de backup. Podemos escolher os tipos de backup, tá bom? Essa tela aqui é a tela de configuração de quando fazer o backup, o agendamento. Já foi visto aí, vamos continuar, vamos ver os tipos de backup. Existem vários modelos de backup. O primeiro backup é conhecido como backup full ou completo. Backup do tipo completo ou o termo em inglês full, que significa cheio. O mais básico, para que você possa visualizar, o mais básico e completo tipo de backup é o backup full, significa backup completo. Como o próprio nome diz, o backup full faz cópia de todos os dados para outro conjunto de mídia, que pode ser uma fita, disco, DVD, CD, HD removível, pendrive e assim por diante. Se uma organização possui uma política de realização de backup todos os dias, todos os dados serão copiados diariamente, independentemente de terem sido modificados ou não. A frequência do backup vai depender da quantidade de mudança, da intensidade de mudança dos dados. Quanto mais se atualiza os dados, mais rápido deve se fazer backup, ou seja, no menor período de tempo deve fazer o backup. Normalmente o backup completo, ele pode ser semanal, ele pode ser mensal, ele pode ser até diário, ou no caso do sistema financeiro, tem que ser feito backup instantaneamente. Fez a operação, já gera um backup. Guarda aquela operação e gera um backup, que é um backup, né, do tipo um HD espelhado. Ele copia automaticamente tudo que é gravado, já copia em outro local, por uma questão de segurança. Quando se envolve dinheiro, é necessário se fazer esse tipo de backup. Bom, o backup completo, por exemplo, as empresas dão balanço financeiro no dia 1º de janeiro, vamos supor, 1º de janeiro de 2018, foi feito aí o backup completo. Então, daqui a um mês eu faço, no dia 1º de fevereiro do mês 2 de 2018, faço outro backup. E assim, por exemplo, posso fazer todo dia 1º, agendar um backup. No ano de 2019, do mesmo jeito. Isso aqui vai encerrar esse período no final do ano, e aí no ano de 2019 começa novamente o processo. Primeiro backup. E mensalmente eu vou fazendo esses backups. Bom, eu posso fazer um backup completo anualmente também. Aí vai depender da política de segurança da empresa. Bom, próximo backup, o backup incremental. O nome já está dizendo. Copia aquilo que foi criado ou modificado após o backup anterior. Observe aqui, ó, o backup incremental é uma cópia de todos os dados que foram modificados desde o último backup de qualquer tipo. Por exemplo, eu faço um backup normal ou completo ou backup full, e depois eu vou fazendo backups incrementais, o backup incremental 1, backup incremental 1, então ele vai copiar tudo que eu criei ou modifiquei depois do backup normal até a data de hoje. Depois eu faço o backup incremental 2, o backup incremental 2 vai copiar tudo que foi criado ou modificado desde o backup incremental 1 e assim por diante. Então, backup incremental copia
tudo que foi criado ou modificado desde o backup anterior. Pode ser qualquer tipo de backup. O último backup pode ser um backup full, diferencial ou incremental. Ou seja, o backup incremental pode ser feito após um outro incremental, após um diferencial, que a gente vai ver o que é, ou um backup completo. O backup completo é realizado inicialmente e depois são realizados os backups incrementais, né? E nos backups subsequentes são copiados apenas os dados alterados ou criados desde o último backup. Bom, um detalhe que é muito importante, tanto o backup completo quanto o backup incremental, ele marca os arquivos como copiados. Por quê? Para que não seja copiado no próximo backup. Tanto o backup completo quanto o backup incremental marca os arquivos. Bom, outro tipo de arquivo outro tipo de backup é chamado de backup diferencial. O que é o backup diferencial? É um backup semelhante ao incremental na primeira vez que ele é realizado. Ou seja, ele vai copiar tudo que foi criado ou alterado desde o backup anterior. No entanto, cada vez que uma vez que foi executado o primeiro backup, serão copiados todos os dados alterados desde o último backup completo e não com relação ao último backup. Vamos explicar isso. Primeiro faço um backup completo. Depois eu faço o diferencial, primeiro o diferencial 1. Então ele vai copiar do backup completo até este. Depois eu faço um diferencial 2. Aí ele não vai copiar do último backup, ele copia do completo até este. Sempre do backup completo até esse. O diferencial 3, do completo até este. Então é diferente do backup incremental. Backup incremental em relação ao último. O backup diferencial só se iguala ao incremental quando é o primeiro diferencial. Depois ele passa a ser diferente. Ele toma como base o primeiro backup completo. O incremental toma como base qualquer backup anterior. Bom, e temos o chamado backup diário. Copia todos os arquivos que foram criados ou modificados no dia, mas não marca os arquivos que passou por backup. Esse tipo de arquivo não marca para não interferir na sequência dos outros backups. Não marca arquivos. Então, não esqueça esses detalhes que são importantes para responder às provas de concurso público. Vamos ver questões sobre backup que apareceram nas provas? Está aí nossa primeira questão. Com relação aos tipos e formas de backup, leia as afirmativas a seguir. O backup incremental é uma cópia de todos os dados que foram modificados desde o último backup de qualquer tipo. Isto aqui é verdadeiro, a sentença é verdadeira. O backup incremental copia todos os dados que foram criados ou modificados desde o último backup. No backup diferencial, com exceção da primeira execução, que é semelhante ao incremental, observe aí o detalhe, serão copiados todos os dados alterados desde o último backup, o backup anterior, verdadeiro. Criados ou alterados. Foi criado, né? Então já é diferente, alterado. Terceiro, a operação de hot backup tem como característica permitir que o sistema possa permanecer em execução enquanto realiza o backup. Isto aqui também é verdadeiro. O backup quente, enquanto o sistema está trabalhando, você está fazendo a cópia de segurança. É claro que não é um software, né, que vai resolver isso, vai fazer isto. É chamado de backup quente, hot backup. Bom, o resultado dessa questão é que todas as alternativas são verdadeiras, de acordo com as definições vistas anteriormente. Então é importante que você conheça os tipos de backup. Saiba e entenda como eles funcionam, porque isso aparece nas provas de concurso. Vamos ver outros detalhes que são importantes aí para a prova de concurso na área de backup. Recomenda-se criptografar, vamos lá, atente ao que diz a seguir sobre backups e recuperação de dados do computador. Vamos ver aí a nossa questão. Recomenda-se criptografar os backups feitos nas nuvens a fim de proteger os dados. Isso é verdadeiro, não é? A nuvem computacional já é uma forma de proteger, mas criptografar melhora a segurança. O item é verdadeiro. O backup deve ser guardado em local o mais próximo possível. Claro que não, o mais distante possível, porque pode acontecer incêndio e pode perder as cópias.
A escolha da mídia de armazenamento backup é relevante tanto para para a gravação da cópia de segurança como para a restauração dos dados. Isso é verdadeiro. Escolha da mídia, você deve, em primeiro lugar, depende do tamanho, a escolha da mídia, quantos dados você vai guardar. E também tem mídias que têm maior durabilidade, é mais fácil de você guardar. Então, é verdadeiro apenas o primeiro e o terceiro item. Apenas o primeiro e o terceiro são verdadeiros, gabarito letra D. Estão vendo? É importante você conhecer a estratégia para se realizar backup. Então essas são as estratégias e vimos os tipos de backup. Próximo, uma política de backups sistemáticos confere mais segurança e confiabilidade ao sistema informático. Considerando essa proposição, atente ao que diz a seguir. Então essa é a nossa questão. Vamos ver aí, julgar, verificar cada item. Bons programas de backup conseguem não só detectar e marcar erros físicos nos setores dos discos rígidos e pendrives, como também prevenir futuros danos. Bom, futuro dano a esse dispositivo não são programas que vão fazer isso. Aí vai depender da atitude do administrador, onde guardou, a temperatura correta, a mídia vai depender, a umidade pode interferir, a temperatura pode interferir no tempo de vida de uma mídia. Então, não são os programas que determinam isso. Se corretamente configuradas, versões mais novas do Windows e do Mac podem realizar automaticamente backups semanais e até diários dos dados. Verdadeiro, vimos isso aí no assistente de backup do Windows. O Macintosh também tem as mesmas, e o Linux tem as mesmas funcionalidades. Durante a execução de um backup em um servidor web, deve-se sempre desconectar totalmente o servidor da internet. Bom, se é servidor web, está se referindo à internet. Então este item ele está equivocado, né? Não tem sentido isso. Servidor web se refere a um servidor que está na internet. Então como é que você vai desconectar? Não tem sentido isso. Então o gabarito da nossa questão é apenas o item 2 que está correto. Só o 2. Olha que contradição. Você vai executar um backup em um servidor web, significa que está conectado à internet. Você vai fazer upload para a internet. Você utiliza um aplicativo da própria internet e faz o upload para a internet. Então não tem sentido desconectar. Com relação aos backups, também conhecidos como cópias de segurança, assinale a alternativa incorreta. Ó, é isso que vamos verificar. Alternativa incorreta. Vamos eliminando. Para garantir que os dados, além de seguros, estejam consistentes, após a criação do backup, pode-se verificar se os dados gravados não estão corrompidos. Verdadeiro, você pode verificar, né? Você pode fazer uma verificação, em princípio. Letra B, pendrive é um exemplo de dispositivo comumente utilizado para guardar backups? Certo, está correto, verdadeiro. Quando se realiza backup de informações sigilosas, é recomendado que seja gravado na forma criptografada? Sim. Gravar os dados de backup em formato compactado é uma maneira de economizar espaço? Claro. Para garantir que os dados não sejam corrompidos, é recomendável armazenar o backup sempre no mesmo local dos dispositivos de armazenamento. Ó, está totalmente equivocado. Para garantir que os dados não sejam corrompidos, não tem nada a ver, né? Guardar no mesmo local. Isso é totalmente falso. Então, a alternativa incorreta, letra E, é gabarito aqui da nossa questão. É a alternativa incorreta. Os dados não serem corrompidos, pelo contrário, né? Utilizar a nuvem computacional melhor. Utilizar uma mídia removível e guardá-lo em um local seguro, em um cofre que seja. Você vai escolher um local seguro para isso. Bom, próximo. Considere que em seu computador Maria trabalha com arquivos de texto sigilosos do Word. Esses sofrem alterações diariamente e ela não segue procedimentos de segurança para o caso de perdê-los. Quanto a procedimentos de segurança e backup, e considerando a situação apresentada, assinale a alternativa correta. Eu quero saber qual é a alternativa correta aí. Ele citou que Maria não segue aí os procedimentos de backup. Vamos ver aí. Maria não deve gravar os arquivos de backup em CD ou DVD,
pois essas mídias podem quebrar facilmente. Aí vai depender do cuidado que tenha. Claro que o item é falso, você pode fazer cópia em CD, DVD, pode fazer em pendrive, pode fazer em HD removível. É extremamente necessário fazer também uma cópia de backup de programas utilizados para editar arquivos. Você pode fazer, agora é extremamente necessário não. Por exemplo, para que eu vou fazer uma cópia do Word? Se existe o Office, eu estou usando o Office Online, por exemplo. Então não é estritamente necessário. Atualmente os sistemas operacionais não contam mais com ferramentas de backup. Está errado, ainda tem as ferramentas de backup. Maria pode criar quantas cópias de arquivos forem necessárias sempre que realizar alterações importantes. Isto aqui está correto, né? E é recomendável que Maria faça cópia de segurança apenas uma vez ao mês. Não, aí depende da frequência que modifica os dados. Está errado. Então, o gabarito da nossa questão, a única alternativa aí coerente e correta é a letra D. Maria criar cópias de arquivos, quantas cópias forem necessárias, sempre que realizar alterações importantes de dados. Continuando, vamos a mais uma. Embora o disco rígido seja um dispositivo extremamente confiável, bom, mais ou menos, né? Ele pode queimar, pode haver curto e tal, mas vamos lá. Está sujeito a falhas eletromecânicas que resultam em perda de dados. Então ele explicou aqui, ó, está correto. Além disso, os arquivos de dados, especialmente aqueles que são acessados por diversos usuários, estão sujeitos a erros introduzidos pelo próprio usuário. Assim sendo, é vital dispor de uma cópia de segurança, backup. Sempre sobre cópia de segurança, assinale a alternativa incorreta. Então veja que esse texto aí não tem muito, né? Não é tão relevante, mas o importante só está aí no final, que você deve marcar a alternativa incorreta. Arquivos armazenados em computadores conectados à rede de computadores podem ser danificados por vírus e ataques? Está correto. Por isso que você não deve guardar também backups no local onde estão os próprios arquivos. A periodicidade da realização de cópia de segurança deve ser proporcional à frequência em que os dados são alterados? Está totalmente correto. De forma a garantir que os dados estejam realmente seguros, após a criação das cópias de segurança, é importante verificar se as mesmas estão íntegras e podem ser utilizadas caso os dados originais sejam comprometidos. É bom fazer verificação. Para garantir a segurança dos dados, a cópia de segurança deve ser armazenada sempre no mesmo local? Não é, isso está incorreto. Os dados contidos em arquivos também podem ser perdidos devido a incêndios? Claro que sim. Então, o que está errado, a alternativa incorreta é a letra D. A letra D é a alternativa que está incorreta. Veja que se repete muito essa ideia de guardar backups no mesmo local onde estão os arquivos. Isso é totalmente incorreto. É errado. Bom, vamos ver aí se temos, né? Não temos aí mais nenhum tópico, nenhuma questão. Ficamos por aqui nessa nossa videoaula. Espero que você tenha aproveitado esse conhecimento, esclarecido suas dúvidas. É claro, procura mais questões. Na própria internet aí tem muita questão disponível aí em sites, questões para concurso. E você pode fazer o máximo de questões que puder para poder consolidar esse conhecimento. Então está feito aí, consolidado as ideias sobre o backup, como executar o backup, os tipos de backup e as características de um backup. Bom, gente, ficamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Até lá!